Muito bem, boa noite, gente. Estamos começando mais um bloco do nosso Café com Teologia. Eu sou o Cristiano Kaller na apresentação, na nossa técnica de som aqui, Rodrigo Oliveira. E nessa noite nós temos um convidado para lá de especial, que é o Vanderlei Oliveira. Boa noite, Vanderlei. Boa noite, Cristiano. Prazerzão estar aqui. É motivo de muita alegria poder participar desse Café com Teologia. Eu só não vi o café aqui, né? Eu quero café. Vai ter. Não, brincadeira. É um prazer, mano, estar aqui. Que legal. Bom, gente, fazia um tempo já que a gente tinha colocado no nosso coração, assim, de trazer o Vanderlei para conversar, só que não tinha dado no jeito ainda e agora, né, surgiu essa oportunidade. Então nós vamos fazer um bate-papo aqui com o Vanderlei. Na verdade, assim, o Vanderlei eu tô conhecendo um pouquinho mais hoje, né, como ele pensa, qual é a visão dele, né, porque eu sou muito amigo do pai do Vanderlei, Olha né, aí, o Wilson Rodrigues, né. Isso aí. O Wilson, na verdade, a gente já tem uma amizade, esse ano vai fazer 10 anos, que faz 10 anos que eu tô em Parobé. Então foi a primeira barbearia que eu botei os pés, foi do Wilson, né, do teu pai, e faz 10 anos que eu vou lá. E é fantástico, né? Porque lá você corta o cabelo, escuta um pouco de gaita, tem uma boa prosa, né? É uma resenha, viu? Isso, Chega ali no... Vou te contar muito uma de legal. salão, então, já que a gente vai começar aqui para se conhecer. Tu sabe que a barbearia do meu pai, ali, vou te dizer, ali frequenta padre, ali frequenta delegado, ali frequenta pastor. Cara, tem de tudo. E Muito tem dias legal. que tu vai lá, tu vai triste, cansado, e sempre sai uma resenha boa. Sim. Sempre tem uma história muito boa legal. que sai lá. Isso é fato. Na verdade, assim, é teologia na veia, né? A gente chega lá, a gente vai falar de Deus, vai falar de Jesus. E o que é muito fantástico do Wilson, né, o teu pai, é que ele escuta todo mundo. Sim. Independente da orientação, ele escuta, né, e consegue dialogar com todos. Isso é fantástico. Isso é muito importante, né? Mas legal, mas hoje então a gente vai conhecer um pouquinho mais do Vanderlei, né, do filho do seu Wilson. Sim, senhor. E já estamos sentindo uma comunhão aí, né? Já estamos, né, vendo que a fruta não caiu muito longe do pé, né? Legal. Vanderlei, vamos começar com a apresentação aí. Você me falou sua formação antes, né? Eu jamais ia acreditar que tu acha, na tua formação, né? Então vamos lá. O Vanderlei é formado em matemática. O que tu acha, hein? Né? Um matemático. Tá ali, então a contabilidade também tá quase saindo ali, a contabilidade, né? Uma segunda graduação. Isso, que legal. Mas Vanderlei, me fala um pouquinho aí. O que te levou lá no passado a fazer matemática? Na verdade, considerando o histórico da minha irmã, do meu cunhado, que são professores hoje, e na época eles tinham um grande interesse de atuar na licenciatura, eu acabei prestando vestibular e não tinha tantas opções na época, né? Acabei entrando. Minha irmã fazia matemática também, ele estava prestes a se formar quando eu entrei na faculdade, e foi basicamente por isso. Não era... Vocês se ajudavam, então, mais ou menos, na graduação? Sim. Tá. Ela estava em formação já no processo ali. E eu sempre tive uma aptidão para as exatas, assim, né? Se eu te contar um pouco assim, saindo da escola, eu sempre trabalhei muito desde cedo. Então eu com meus 15, 16 anos, eu já trabalhava o dia inteiro e estudava de noite, né? Então... Acho que é a realidade do pessoal, mais ou menos, da nossa geração, sim, né? Muitos. A maioria passou por isso. E sabe que Deus sempre ele cuida da gente, né, senhor? E eu tive muitas oportunidades cedo. Então, quando eu tive a primeira oportunidade de ter vamos dizer assim, um emprego de relevância, né, eu abracei. E Deus esteve comigo desde o início. E o que eu vejo assim, naquela época, eu com 15 para 16 anos, eu entrei sendo office boy na Unimed, em Costa da Serra. Uhum. E o que o office boy fazia naquela época? Era um serviço terceirizado, né, pelo CIE. Uhum. E aí eu entregava aquele folhetinho com a fatura das pessoas e o noticiário, que saía um jornalzinho da Unimed. Perfeito. Cara, muitas vezes entregando. Sim. Isso era bacana, cara. Não, isso eu já tive o sonho de ser office boy lá quando era jovenzinho fazia também. Serviço de banco e tal. Então, naquela época eu fui conhecer banco. E aí, por ser office boy da Unimed, tu tinha um acesso prioritário com o pessoal do banco. Você entregava os malotes ali. Fazia, perfeito. buscava, levava e perfeito. tal. Então, o que acontece? Isso foi me abrindo um leque, desde aquela época. Então, eu já comecei a ter mais envolvimento
com somas e tal, e a partir daquele momento ali. E aí eu entrei no faturamento aí como funcionário da Unimed, tá? No próximo ano. Aí eu estava completando 16 anos e 6 meses. Que legal, bem novinho bem já. Novinho. Bem Entrei, novinho fui já. contratado, carteira assinada e assim, foi excepcional. Então ali, para mim, foi uma abertura muito grande no mercado, sabe? E a matemática meio que vem a calhar nisso aí, daí, né? E eu tive o prazer, naquela época ali, de ser o coordenador do faturamento. Então, eu, antes de 18 anos, eu fazia pagamento das clínicas, dos laboratórios, dos médicos, tudo passava pela minha mão. Tinha uma equipe e sempre a gente fazia em conjunto com a contabilidade, na época, que era o NID financeiro. Então, gerava-se um arquivo, então eu revisava isso e mandava. Então, desde então, eu comecei a ter essa interação com números e acabou sendo feito essa escolha e para mim foi muito bom, assim, agregou muito, me abriu muitas oportunidades na frente. No futuro. Que legal. Talvez isso que daí te levou para a contabilidade, porque estaria bem próximo da contabilidade, né? Na verdade, a contabilidade daí foi em função da minha vida profissional. Por quê? Eu entrei no sistema financeiro em 2006. E aí eu comecei como gerente pessoa jurídica no antigo Unibanco, depois foi Itaú. E ali, na verdade, eu era terceirizado na prospecção de clientes e tal. E aí tive uma oportunidade como funcionário daí do Bradesco depois. Né? E também no mesmo segmento, pessoa jurídica. E na pessoa jurídica, eu entrei trabalhando em Novo Hamburgo. E aí ali o negócio começou a ser um pouco mais pegado, empresas maiores e tal. Então foi uma necessidade de conhecimento. Interpretação de balanços, porque tinha maiores faturamentos, tu entender. E aí foi uma necessidade. Tu fazia a negociação direto com os empresários ali, eles vinham contigo. Sim. É semelhante, eu não sei se cunhava esse termo, ao gerente de plataforma, não é semelhante? Qual é que é a diferença? O gerente de plataforma é um termo mais contemporâneo. Tá? Na minha época, quando eu entrei, não existiam as tais plataformas. O que acontece? Os clientes eram gerenciados pelas agências. Posteriormente, alguns bancos optaram em fazer uma unidade de gerenciamento por plataforma de cidades. Então, as empresas da cidade A, B, C e D são gerenciados pelo gerente da plataforma A. Entendi. Então, era basicamente isso. Então, nós tínhamos a nossa carteira de clientes. Na época era Novo Hamburgo, então eu atendia. Tinha clientes em Novo Hamburgo, tinha clientes em São Leopoldo. Como é que se tinha? Às vezes o cara era ali de Novo Hamburgo, mas tinha empresa lá e por relacionamento, por questão de trânsito, ficava mais fácil ir até ali. Então, a gente atendia. E aí eu tive a oportunidade, fui crescendo, desenvolvendo, e aí eu senti essa necessidade. Muito legal. Então, foi bacana, assim, uma experiência muito boa. Eu acredito, porque você trabalhar com empresários, né? A gente sempre está falando de somas, de quantias um pouco diferente do que trabalhar com pessoa física, né? São quantias diferentes, são somas diferentes, são possibilidades diferentes e tudo para ontem. Esse é o ponto. Esse é o ponto, né? E detalhe, muitos aventureiros. Muitos aventureiros. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem um sonho de fazer uma empresa prosperar, às vezes tu começa a avaliar o mercado não da forma certa. E aí o gerente do banco ele está ali para orientar o cliente. E se tu não tem a devida instrução, conhecimento, isso envolve segmento, localização, da onde vem matéria-prima, o que ele faz, para quem que ele vai vender. Então aí tu tem que ter uma certa bagagem, porque senão assim... E outra coisa, né? Hoje, infelizmente, né, tem muitas empresas que elas são só de fachada, que elas estão ali prontas para te dar o golpe. Então, se tu não tem um mínimo de conhecimento, um mínimo de bagagem, meu irmão, tu entregou, fez o empréstimo, porque assim, o banco ele sobrevive de emprestar recursos. Sim, claro. E de venda de produtos e serviços. Claro. Só o que acontece? Às vezes, tu naquela ânsia de fazer uma negociação, surgiu, os caras criam um patrimônio onde não existe. Entendeu? Te dão aquela declaração e tal, tu vai, de imposto de renda, no caso, que consta algumas informações que são meio inconsistentes. Às vezes a pessoa se empolga, chega na hora, e aí se tu não discerne o mercado, meu irmão, aí tu começa a ter prejuízo. Então, por isso que assim, sempre é importante, dentro desse segmento aí, tu conhecer o que você está fazendo. E eu tive a oportunidade, eu viajei muito dentro dessa área aí. Eu trabalhei em Novo Hamburgo, trabalhei em Gramado, trabalhei em Dois Irmãos, trabalhei em São Leopoldo, trabalhei Caxias também no começo. Trabalhei em Porto Alegre, trabalhei em Canoas. Então, assim, foi um... Nossa, conhece muita gente, muito empresário. Que legal, cara. E quanto tempo tu ficou assim, trabalhando no banco, assim? Mano, eu saí
do antigo Unibanco em 2007. 2007, atuei 3 anos daí como terceirizado do Itaú, e aí entrei no Bradesco em 2010. Aí de 2010 até janeiro do ano passado. Bastante tempo. E aí, assim, estou num processo de adaptação ainda, problema de saúde e tal. Estou em tratamento, inclusive, ainda. Mas tudo indo, assim. Não, perfeito. Quando tu saiu do banco, Vanderlei, foi uma opção tua naquele momento? Não? Mano, eu posso dizer que, na verdade, como eu estava num processo de saúde, sofrendo muito, eu fazia mais de 3 anos, né? Muito forte, assim, até para te entender. Eu tive algumas crises muito fortes com relação ao sistema nervoso, reações. Cara, o sistema nervoso da pessoa é algo surreal. Surreal. É porque a carga de pressão, né, da função, né? O que acontece? Tu vem naquela demanda e tu vai trabalhando, tu tem meta para cumprir, tem a cobrança, tu tem colegas, tu tem que trabalhar em cima disso, entendeu? Contar com a contribuição, entrega. Então é muita coisa. E aí cada praça tem uma realidade. Por exemplo, o que eu comercializava em Canoas, às vezes eu não consigo comercializar em Parobé, porque tem alguns clientes que não atendem a minha demanda aqui. Entendeu? Então tudo isso, só que o banco ele pega, vamos dizer assim, um orçamento e ele divide. Ó, a tua agência vai ter que vender X valor desse produto aqui. E tem alguns produtos que a pessoa não consegue vender, porque não tem, por exemplo, vou te falar um produto aqui, um serviço, que não tem na nossa região, mas a meta é muito forte, entendeu? Sabe que o Bradesco tem plano de saúde, Bradesco Saúde, e tem um produto chamado Dental. Esse produto aí... Já usei. Já usei. Não, legal. Só que aqui não tem credenciados na região. Tem muito pouco, São Leopoldo eu usei. Então, assim, ó, aí como é que tu vai vender um produto que tu não tem prestador de serviço? Não tem como. Então, às vezes, o banco ele não tem esse entendimento e aí começa. Então, tudo isso, mano, foi um combo. Aí eu fui para Canoas, naquela época, e aí aquela carga de trânsito, saindo de casa às 6 da manhã, às vezes 15 para 6, chegando lá, trabalhando até 7, 7 e meia e vindo embora. Às vezes chegando 9 e meia em casa. Então tudo isso foi... E aí criou-se essa situação e aí, mano, eu passei um processo terrível. Assim. Tive 2 ameaças de infarto. Nossa. Uma vez estava saindo com um cliente, apaguei e fui parar no Hospital Nossa Senhora das Graças. Então tudo isso são situações que ocorreram assim ao longo da caminhada. É um pico de estresse, né? Pico de estresse. O que eu fui diagnosticado foi síndrome de burnout. Entendeu? Então isso hoje eu venho num processo, eu até achei que quando eu saí do banco, o banco me desligou no caso, né? Quando eu fui desligado do banco, eu pensei, bom, agora acabou a carga, tá tudo certo. Tentei por um período ali, depois, acho que uns 60 dias, assim, quando saiu aquela carga, vou parar a medicação. Não adiantou. Questão de dias, assim, começou todos os sintomas de novo. E aí o que eu tenho hoje? Tá? Se eu sou submetido a qualquer ambiente de pressão, independente, tá? Se por exemplo, às vezes uma discussão um pouquinho mais quente, até mesmo em casa, um posicionamento com uma filha, tu entendeu? Mano, na hora, dor terrível no peito, do peito para as costas, e não tem. Que coisa. E aí, cara, eu tenho sangramento muito forte. Rapaz, coisa séria. Então, eu tô nesse processo aí, me curando devagarzinho. Sim. É isso aí. Tem que... É processo, mano. É processo, né? Às vezes é melhor a gente desacelerar um pouco, puxar o freio de mão, né? E mais devagar, mas é isso mesmo. É um modelo de readaptação. A verdade é essa. Então, a gente tá, às vezes, assim... Me pego pensando, porque muda muito, né? Tu tinha vamos dizer assim, um patamar de vida, hoje eu tô em outro. Sim, entendeu? sim. Tu tinha um rendimento financeiro que hoje não se tem. Sim. Então, tu tem que se reinventar em toda a tua vida. No meu caso, tenho 3 filhas. Isso é difícil. Sabe? Então, é um processo, mano, não brinca. Então, assim, tu tem que usar da experiência que tem para conseguir se manter e sobreviver, tudo certo? E aí tu vai trabalhando, vai indo. Porque mesmo que eu estou em processo de tratamento, né, hoje eu preciso sobreviver. Claro. Então tem que ter esse esforço para... Claro. Só que assim, lembrando, independente, qualquer pico de estresse, cara, é surreal. Que coisa. É um negócio, então assim, tenho buscado muito, assim, e me preocupa, mas estou com acompanhamento clínico ainda, muito forte, e
a cada 30, 45 dias. Que legal. A gente tá fazendo Tu isso. sabe, Vanderlei, o ponto mais importante é a gente se perceber e a gente se reconhecer e dizer assim, não, eu preciso de ajuda profissional. Né? Eu preciso, seja no psicólogo, do psiquiatra, do médico, entendeu? Isso é importantíssimo para todos nós, porque eu sempre costumo dar um exemplo, né? Nós somos muito semelhantes a máquinas. Máquina quebra, a gente também quebra. Né? E dá sinais que vai quebrar. E vai dando sinais que a gente vai quebrar. E dá sinais. Então, o bom é quando a gente consegue se perceber e diz, não, agora eu vou procurar. Principalmente eu que me criei em berço cristão, tem algumas barreiras quanto a isso. Claro. Entendeu? Te entendo bem o que você está falando. Mas o que acontece? Muita gente olha, o fulano ele tem crises de ansiedade. Tá bom? E a gente não dá muita bola. A gente não consegue entender o que é isso. Uhum. Mas a partir do momento que começa a entender quais são os gatilhos que startam isso, e se você acompanhar e tratar, tu elimina uma tarefa muito árdua que tu vai ter lá na frente. Porque aí tu começou a tratar no início. Seja no teu ambiente de trabalho, seja no ambiente familiar, um desajuste na vida, pode acontecer. Sim. A pessoa pode ter crises. Sim. Mas a partir desse momento que você não cuida disso, isso vai se tornando um estresse. Claro. E aí, meu mano, claro. O segundo passo é terrível. Porque daí se tu entrar depois da ansiedade, se tu entrar no que se chamamos hoje de crises, que vai daqui a pouco, hoje a gente vê muita gente pensando em suicídio. Sim. Entendeu? Sim. Pensando em acabar com tudo, abandonar a família, abandonar tudo. Por quê? Sabe? Que as pessoas não se atentam a isso. Então, assim, hoje tu procurar, e graças a Deus que eu procurei tratamento muito cedo. Entendeu? Só que aquilo que eu falei, que dá sinais, dá, mano. Eu com 37 anos, eu tava no meu princípio. Segundo princípio de infarto. Nossa, cara, muito novo. É fulminante, novo, né? Entendeu? Nessa idade é fulminante. Então, assim, né? aí foi quando o médico me disse, Vanderlei, não tem mais o que fazer, tu tem que sair desse ambiente. Entendeu? E aí tu passa por outro processo. Né? Porque aí tu começa a considerar o que você tem, o que você vai perder, são situações. Poxa, Vanderlei, que bom que tu considerou, né? Porque eu entendo que não é fácil. Tu tem uma posição, né? Tu tem um status social, tu tem uma posição, tu tem um salário, tu tem um rendimento, e você abrir mão disso não é fácil, né? Mas que bom que tu considerou. Legal. Gente, nós vamos então encerrando esse primeiro bloco aqui do Café com Teologia. Depois nós vamos voltar com outros assuntos, porque o Vanderlei agora, então, além de fazer a parte financeira da igreja, né? Tu é hoje o supervisor dos jovens, isso? Não sei se é supervisor, coordenador, como é que... Líder de jovens, né? Tá. Mas tem essa parada de supervisor, coordenador? Tem? Tem. Coordenador. Tá. Tu é o coordenador? Sim. Tá, então é o coordenador. É o coordenador. Então nós vamos fazer, né, nosso bate-papo, nós vamos voltar falando um pouquinho sobre o trabalho de jovens, como é que tá o andamento aqui na nossa cidade de Parobé. Já voltamos no segundo bloco.
Muito bem, pessoas, voltamos então para o nosso segundo bloco do Café com Teologia. Eu estou aqui entrevistando nessa noite o Vanderlei Oliveira. Então nós prometemos que nesse segundo bloco nós íamos falar sobre o trabalho de jovens aqui da Assembleia de Deus da cidade de Parobé, Rio Grande do Sul, né? Nós temos um trabalho bem legal aqui. Eu digo no viés, né? Eu meio hipócrita eu aqui com o Vanderlei, né? Eu pouco fui, eu nem sei se eu fui nos cultos de jovem esse ano ainda, tá, Vanderlei? Mas o que acontece? A gente acompanha pelas redes sociais e eu vejo ali um movimento intenso no Instagram, um movimento intenso no Facebook, né? E o que eu vejo ali, eu olho assim, nossa, fantástico, o negócio é de encher os olhos, né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho para nós nesta noite. Como que está estruturado hoje o trabalho de jovens dentro da cidade de Parobé, dentro do nosso campo? Sim. Minimamente assim, tem culto de jovens em todas as congregações do nosso campo? Em quais bairros assim são pontos de referência de trabalhos de jovem? Queria que tu falasse um pouquinho para nós sobre isso. Essa é uma resenha legal. Essa é bacana. Vamos lá. Hoje a nossa juventude, para quem não conhece, tá? Ela tem uma sigla que se chama UMAD, tá? Que é a União da Mocidade das Assembleias de Deus de Parobé. Essa galerinha aí, hoje a gente é em torno de uns 250 a 270. Eu não posso te dizer tem tantos, porque é variável ali. Né? Então sempre tem gente entrando, mas no nosso grupo de jovens tem mais de 250 jovens. Divididos aí com, hoje nós temos 25 congregações com a sede, tá? No campo de Parobé, só que, por exemplo, algumas congregações menores não têm trabalho de jovem ainda, tá? Mas nas maiores, tá? Na sede, na Alexandria, na Guarani, Nova Parobé, Alvorada, Planal, Feliz, nos 10 setores nós temos trabalho de jovem. Legal. Todas as cidades. E os jovens, então, dos entornos desses bairros, eles estão convidados para... a gente fez uma sinergia um pouquinho diferente, explicar. Então, nesse ano 2024, nós tínhamos, por exemplo, ano passado, cada congregação, vamos pegar aqui, próximo de nós, aqui em Parobé, imagina a congregação da Guarani, tá? Temos o bairro Nova Parobé. Para quem está nos acompanhando aí, daqui a pouco não vai mensurar, mas é um bairro do lado do outro. Sim. Tá? E são igrejas que provavelmente não tem mais que 1000 metros de distância uma da outra. O ano passado eu fiz algumas visitas no campo e eu identifiquei situações que tinha culto de jovens, com 6 jovens numa congregação e 10 na outra. E jovens não querem isso, os jovens querem estar unidos, querem estar engajado. Gente, né? Claro, gente, o jovem né? quer ver gente. Claro. E o que eu pensei? Não, a gente vai ter que mudar um pouquinho essa formalidade. Não estou dizendo que é o caso aqui dessas duas congregações, mas só para usar o exemplo. Então, o que a gente fez? Como foi se dividido o campo de Parobé por setores, então, o que a gente fez? A gente vai unir os cultos de jovens. Por exemplo, vamos pegar o mesmo exemplo da Guarani. Guarani, ela tem hoje 2 congregações que compõem o setor da Guarani, né? Funil e São José, Trilhos aqui, né? Então, o que acontece? Para mim não ter um culto de jovens em cada uma dessas igrejas, hoje eu só tenho uma delas. Por exemplo, esse final de semana vai ser na congregação da Guarani. No próximo que tiver, eles vão escolher, ou fazem na Guarani, ou fazem no Funil, ou fazem no São José. Entendi. Aí quem é da Guarani vai para lá para acompanhar. Entendi. E aí as lideranças que estão nessas 3 congregações, eles acertam o modelo de trabalho. Um participa com coral, outro faz a administração do início do culto, outro faz a administração da palavra, e assim há uma interação e um engajamento de todos. Então foi isso que foi implementado em Parobé. E graças a Deus tem dado certo, porque nós saímos de um nicho de culto com 10, 12 jovens da média, hoje nós temos, por exemplo, culto com 60, 80, 100 jovens. Legal. O nosso geral jovem passa de 400 jovens. Legal. Entendeu? E é o que os jovens querem. Claro, que é então, um movimento que está sendo implementado. Muito legal. Bacana, sim. Bacana. E hoje, então, me perguntou como é que funciona a estrutura. Nós temos, então, a primeira semana de cada mês, primeiro sábado, é culto nos setores. Tá. Independente da congregação. Segundo é Santa Ceia, então não tem esse culto de jovem. No terceiro sábado é nos setores e no último sábado do mês aí é unificado lá no Templo Central. Aí vai todo mundo, toda a galera. Colocamos um ônibus agora. Então o pessoal sai lá da Planalto e já vem cantando, louvando, adorando e dá um giro por toda a cidade e chega já no óleo lá na igreja. Que legal. Top. Que show. Muito bacana. Vanderlei, então assim, o que acontece, né? Como eu te falei, né? A gente vê os posts no Instagram, os posts no Facebook ali, né?
bastante movimento nos cultos de jovens, louvando, cantando. Na nossa geração, no nosso tempo, né, a gente regula mais ou menos de idade, né? Eu sou um pouquinho mais velho, mas a gente mais ou menos regula. Era diferente, né? Nós éramos aqueles mini adultos, né? Os mini adultos no culto de jovem, né? Lembro. Né? Terninho, gravata, né? Aquele negócio é um mini adulto, só que tinha o seu culto de jovem ali, né? E hoje eu já vejo uma pegada diferente. Eu vejo assim os jovens mais despojados, né? Desde a vestimenta, né? Muito mais despojado. Eu vejo assim as atividades, os cultos muito mais avivados, uma pegada jovem mesmo, né? Algo assim bem com a cara do jovem de hoje, né? E isso é bacana. Só que eu queria te perguntar o seguinte. Junto com isso, claro, vem as tecnologias, vem as mídias, né? E a gente sabe que às vezes as mídias enganam um pouquinho, né? Uma coisa é a gente ir lá tirar uma selfie, fazer. Olha só. Né? Nunca ninguém faz no momento triste da sua vida. Nunca ninguém tira uma selfie chorando. Sempre vai sendo um momento, né, feliz, no momento alegre. Então a gente sabe que isso às vezes engana um pouquinho, né? Nesse viés, né, nessa reflexão, eu queria te perguntar o seguinte. Como trabalhar com essas questões assim de superficialidade dos jovens, né? Como, né, você como coordenador, então você está ali liderando, conversando com os líderes de jovens, né? Como produzir uma juventude saudável, no sentido de não ser superficial, né? De não ser apenas aquele da selfie. O da foto, o do momento. O do momento, Perfeito. Mas aquela juventude saudável. Acredito que isso seja uma preocupação de todo líder, né? E como que você trabalha com isso? Bom, essa pergunta ela é uma pergunta muito profunda. E a galera que está nos acompanhando aí, os nossos líderes jovens, eles vão ver que ela faz parte do nosso cotidiano. Porque a minha maior preocupação, se tu sentar com os nossos líderes, que eu sempre falo nas reuniões, é fazer com que o jovem saia da igreja e permaneça tendo o mesmo relacionamento com Deus daquele que ele estava sentindo ali dentro. Ou seja, ele tem que sair da igreja, mas ali fora, quando ele for confrontado, quando ele for ter um momento só dele, ele tem que lembrar que ele é um adorador, que as ações dele, que o comportamento dele tem que ser as mesmas dentro da igreja. E esse é o ponto. É isso que a gente está tentando viver. Mas deixa eu voltar um pouquinho, só para mim poder contextualizar. Você falou a questão do tempo, né? Eu também sou contemporâneo. E eu passei por esse processo. Os mini adultos. Claro, eu sofri, cara. Eu me lembro do nosso tempo de jovens, eu não podia jogar futebol. Sim. Eu passei por perrengues nessa época. E hoje, graças a Deus, isso aí foi sendo desmistificado um pouco, né? Então tem-se uma liberdade dentro, vamos dizer assim, de certas regras, porque a nossa igreja evangélica ela tem um regimento interno, né? E ninguém é obrigado a estar ali, só que como existe aquele regimento, a gente tem que seguir, então perfeito. E dentro desse regimento tem algumas regras ali e a gente se propõe a cumprir, né? Voltando ali. Então, hoje eu vejo que a nossa juventude ela vem num processo de desenvolvimento. Assim como também o cristão vem num processo de desenvolvimento. A gente consegue acompanhar isso. Mas o nosso trabalho de jovens ele não é feito por uma pessoa só. Tá? Então, a gente vem trabalhando para não ficar algo superficial como um grupo. Então, deixa eu te explicar. Hoje, a liderança de Jovens para o Bem ela é formada de uma equipe. Eu tenho a coordenação, né? É feita por mim, pelo Alexandre, pela minha esposa Alessandra e pela minha esposa Alessandra. Junto com nós temos uma equipe de mídia, que é quem está lá fazendo todas aquelas postagens, acompanhando o culto, e a gente conversa muito para ser uniforme, até no tipo de postagem, claro, para não daqui a pouco expor alguém, tu entendeu, mano? Eu já percebi o padrão, isso aí, isso é importante. Então a gente tem esse cuidado. E não só isso, nós temos, por exemplo, a nossa equipe de coral, nossa líder de coral, ela tem todo o cuidado até de escolher o hino que vai ser cantado. Então, com o tema do culto, a gente sempre pensa, a banda, o Mardip hoje tem uma banda, né? A banda da Mardip está ali, ela acompanha o coral, então quem olha o coral da Mardip lá cooperando, acha que foi lá e não, a gente ensaia muito, tem um vocal, então assim, tudo isso é algo. E aí nós temos um financeiro, tudo. Saiu essa camiseta. Cara, essa camiseta que eu estou usando aqui é um milagre. Ano passado a gente conseguiu dar uma para cada jovem, sem custo.
Que bacana. Entendeu? Isso é muito Não legal. se vendeu, foi dado de presente do Congresso. Recurso, não me pergunte de onde, Deus proveu. Sabe? Então, assim, ó, tudo isso dentro dessa organização que a gente tem, nós temos equipe de apoio, equipe de recepção. Então, para quê? Para que o jovem chegue ali e ele seja direcionado para o ambiente de adoração. Né? Aí tu vai me perguntar, mas e a superficialidade? Porque às vezes o jovem é jovem, vai estar lá pulando, adorando e tal, mas às vezes está com a cabeça lá longe, pensando em outra coisa, está só no embalo, no movimento. Eu não vou dizer que não tem, claro que tem, isso vai existir, faz parte do processo. Só que nós, quanto líderes, aí entra o meu papel e dos demais, e em cada congregação tem o mesmo sistema implementado. Né? Por mais que é setor, mas cada setor tem dentro das suas congregações seus líderes trabalhando ali. E ali a gente é muito engajado. Então, dia 8 de março desse ano, nós estávamos com a... Posso estar enganado na data, é uma primeira segunda-feira útil de março. De janeiro, desculpa. A gente estava com toda a liderança de jovem fazendo treinamento. Já projetando 2024. Agora, semana passada, fizemos mais uma imersão. Para quê? Para se tratar assuntos da obra. E um deles foi esse aí. Então, como é que a gente trata a superficialidade? Nós implementamos a escola bíblica dominical. Muita gente dizendo, não vai dar certo, o jovem não vai ir, o jovem não quer ler Bíblia. Mano, primeira escola tinha mais de 70 jovens. Que legal. E tá lá todo domingão. Que legal. Todo domingão. Então, assim, ó. Esse é o cerne, né, Vanderlei? Esse é o cerne, né? E aí tu começa a vir um despertamento. Sim. Aí nós temos a equipe de oração na madrugada, todos os dias, 3 da manhã, no nosso grupo de jovens. Tem sempre alguém orando. Sempre. Aí nós implementamos o plano de leitura bíblica. Né? Agora estamos fazendo um ajustezinho, que ficou meio pegado. No início nós queríamos ler toda a Bíblia até o Congresso. Mas aí ficou pegado assim. Pesado, e tem uma galerinha que eles querem ler, só que eles não têm aquela aptidão. E aí até o Congresso ia dar um cronograma de 7 capítulos por dia. É bastante. Ia dar bastante coisa, porque ia dar uns mais extensos ali, então a gente está readequando para colocar. Então tudo isso voltado para quê? Para que o nosso jovem ele tenha um relacionamento verdadeiro com Deus. Saber que tem um Deus que lá no íntimo dele conhece os pensamentos dele. Tem um Deus que está sabendo que ele está pensando em falar. E tem um Deus que sabe quando ele está na frente dele, sozinho, longe do líder, longe do pastor, longe do pai, longe da mãe. Que aquelas ações, aquelas atitudes, ou vão aproximar eles de Deus, ou daqui a pouco afastar. E é isso que a gente tem tentado fazer com que eles se voltem para Deus. Então, sempre no nosso iniciar de culto, a gente pede para que Deus venha entrar com um movimento de mudar o coração desse jovem. Ele chegue ali, que ele esqueça tudo que está acontecendo lá fora, que naquele momento seja uma adoração verdadeira. E posso testificar para ti que a gente tem conseguido identificar isso na nossa juventude. Se você observar nos nossos cultos, tu vê assim, ó, os jovens, eles vêm no culto. Mas não estou falando vir em presença. Mas quando o culto pega, vamos dizer assim, quando tu vê o agir do Espírito Santo, a juventude vem junto. Estão juntos. Entendeu? Tu vê que tem um agir de Deus diferente. Então isso é o que nos motiva a seguir. Não, está dando certo. E aí, nas congregações, nós temos um grupo de imersão. Aquela mesa, nós sentar e fazer um bate-papo. Entendeu? Vai ter um bate-papo só para as meninas, vai ter um bate-papo só para os meninos. Tem muita coisa que o jovem não fala para o pai. Claro que ele não. vai falar para o líder. Exatamente. Entendeu? Então, o nosso grande... Mano, se eu te contar, eu tenho jovens que já me aconteceu situações que são 3 da manhã, alguém me ligar e diz, tô na ponte, vamos jogar. E aí tu começa a convencer, e tu começa a conversar. E aí, né, Vanderlei, que venha aquela responsabilidade. Uma palavra errada da nossa parte faz a diferença entre a vida e a morte. Perfeito. Né? Então, aí a gente precisa, é o momento que a gente precisa ter Deus na vida, precisa estar cheio do Espírito Santo também, buscar, se preparar, é uma responsabilidade. Não, né? porque assim, ó, tu ser líder de jovens para ir só no culto, isso é barbada, mano. Isso é fácil. Mas aí e vou te dizer que não tem uma liderança sem uma equipe. Eu sou enfático nisso. Entendeu? Hoje nós temos um grupo engajado porque nós temos uma equipe que trabalha conosco. E não é só um, é todos. Todos. Eu sou grato a Deus, eu sempre nas reuniões eu agradeço a cada um deles. Porque sem essa equipe a gente não conseguiria fazer o trabalho andar. E essa equipe nos ajuda muito. Então agora nós temos, veja bem, a gente está projetando um grupo de mentoria. Não só mentoria bíblica, nós temos que fazer um grupo de mentoria escolar. Daqui a pouco o fulano lá está com problema em matemática. Não estou indo bem em história. Vamos sentar, vamos conversar junto, vamos ver se a gente pode agregar. Porque ó, eu tenho hoje na igreja professor, eu tenho psicólogo, eu tenho
que imaginar. Eu tenho advogado. Sim. Então, tudo isso a gente pode trazer. Pode trazer. E a gente já tem feito grupos de mentoria. Aquilo que a gente conversou um pouquinho antes ali, hoje, quando a gente descobre que há possibilidade de identificar, esses dias eu peguei um caso de um jovem que eu dei um abraço nele e identifiquei que ele estava com um problema. Só não abraçar ele, disse, mano, como é que você tá? Eu vi no olho dele, entendeu? O líder tem que ter essa visão. Sim. Entendeu? Sim. Então não é, só vou lá para fazer o culto, não. O trabalho de liderança é muito maior. Então, assim, tu tem que estar ligado. Daqui a pouco o próprio líder da congregação, por algum motivo, ficou desmotivado, alguém falou alguma coisa, porque assim, o jovem ele é muito cobrado. Sim. Muito cobrado e pouco apoiado. Isso é uma realidade que eu estou te falando aqui. Sim. Eu sei porque assim, nós fizemos agora um grupo de imersão e nós apontamos com todos os líderes do campo o que está dando certo e o que está dando errado. A gente faz isso, mano. Entendeu? E teve um ponto lá que foi a falta de apoio. E olha só de quem? Dos obreiros e dos pais. Entendeu? Claro que nós, dentro das congregações, quando a gente faz geral, aquele apelo, vem muitos, mas poderia ser muito mais, mano. Nós temos um campo que tem mais obreiros do que jovens. Você imagina? Sim. Aí um culto que poderia ter 30, 40, pode ter 100. Você entendeu? Então porque assim, só em um jovem ver aquele obreiro ali apoiando, olha a cobertura espiritual que ele vai ter na vida do jovem. Entendeu? Olha o ambiente do culto, como é que vai se tornar. Então, isso é o nosso papel. Entendeu? Na verdade, né, Wander, esse é um paradigma a ser quebrado ainda, né? Porque, na verdade, essa realidade, ela vem de tempo já, né? E não é só da nossa igreja. Não, isso é uma realidade de vários segmentos, né? O pessoal tem, assim, como... o culto público é para os adultos e o culto de jovem é só para os jovens, né? Tem meio que essa distinção, assim. essa distinção, né? Pois é, Vanderlei, né? A gente tem historicamente, né, aquela distinção entre o culto público é culto dos irmãos, né, dos casais, dos mais velhos, e culto de jovem é apenas para os jovens, né? Isso é histórico, né, Vanderlei? Isso ainda é difícil de romper, quebrar esse ciclo, né? Precisa fazer um trabalho um processo, ainda, né? Um processo. O que eu vejo assim, ó, hoje, claro que os jovens, às vezes, durante a semana, eles têm uma dificuldade, que eles estudam, né? A grande maioria estuda, ou é faculdade, ou é colégio, enfim. Então, na semana, às vezes, existe. Mas, claro que tem alguns que podem ir. Então, nós, quanto líderes, estamos fazendo o trabalho. Isso, pedindo apoio, porque hoje... O nosso modelo de ensino hoje do Campo de Parobé, ele colocou um ensino uniforme em todos os setores nas terças-feiras. Então, o que a gente faz? Que os jovens, os líderes, todos que são possíveis estar dentro desses cultos de terça, eles vão para aprender. E aí, por quê? Porque se a gente quer ser apoiado, a gente tem que apoiar também. Então, essa é a filosofia do negócio. A gente vai trabalhando dentro dessa política. E pede sempre esse apoio. Então, o que eu vejo? A gente está no processo, está acontecendo. Então, claro que daqui a pouco lá nas congregações menores não tem esse apoio ainda, mas vai acontecer. Por exemplo, no último geral, nós tivemos um apoio bem interessante dos supervisores, de encarregados. Aí, isso é bacana, porque o que acontece? Os jovens se sentem acolhidos. Então, a gente aos poucos vai se quebrando esse processo aí. Vai que legal. Certo. Não, vai dar certo sim. Quem observa, né, Vanderlei, quem está um pouquinho mais à margem, assim, né, a gente observando um pouquinho de longe, de fato a gente vê assim que o trabalho dos jovens é muito bem organizado. Mas isso é fruto do que tu acabou de falar, né? Tu tem uma equipe, então, onde todos pegam junto, né? Isso já é visível. Quem está de fora vê, nossa, as coisas parece que os trabalhos dos jovens é tudo muito meticuloso, é tudo muito organizado, né? Então isso já está visível e mérito de vocês, mérito da equipe, né? Isso é muito legal. O que eu vejo assim, a prova que a gente foi colocado foi o nosso congresso, né? O ano passado a gente teve um tempo muito curto para organizar o congresso. Foi assim, questão de 60 dias. Foi assim, a gente teve o que acontece? Teve um modelo de liderança que foi alterado, né? O irmão Hamilton, que era quem era o líder no ano passado, a esposa dele, Ana Verônica, teve um problema de saúde, então ela teve que se afastar. E aí mudou-se todo, vamos dizer assim, o que já tinha organizado estava na mão dele, então a gente teve que readequar. E começamos do zero, praticamente, né? Então, aí reorganizamos a equipe de mídia, reorganizamos todo o processo, e foi um teste de fogo, muito fogo. E graças a Deus, assim, por ter uma equipe muito organizada, deu tudo certo. A gente conseguiu mobilizar e tal.
Porque o grande fato hoje não é tu ter uma equipe boa e tu não ter mobilização de jovens. Sim. Esse é o grande fato. Sim. Mas como é que tu mobiliza? Tem que ter conteúdo. Uhum. Tem que trazer eles para adorar, tu tem que trazer eles para aprender. Então, para te ver assim, ó, o ano passado, antes do nosso congresso, a gente fez uma consagração. De manhã tinha 150 jovens em jejum na igreja do congresso. Que legal. Então, assim, ó, é coisas que a gente vê um acréscimo no trabalho. Uhum. E olhar historicamente, não tem esse desprendimento dos jovens para isso. Então, a gente está vindo nesse modelo. Hoje eu tenho, por exemplo, a equipe de coreografia, né, da nossa igreja. As meninas, de tempo em tempo, elas fazem um cronograma de oração na madrugada. A Denise coloca a meninada para orar. E assim, controladinha, deu 3 da manhã, eu vejo que ela liga para todo mundo. Você entendeu? O ano passado a gente foi desafiado para um teatro, a gente fez o teatro, mas assim, questão concomitante quase ao congresso. E deu tudo certo, só que esse teatro foi só com a liderança. Eu desafiei os líderes daí. Porque a gente sempre desafia os jovens. Eu disse, não, esse ano os jovens vão descansar e vão aprender. Sim. Então, a equipe é fundamental para o sucesso. Se não tiver uma equipe bem direcionada, e claro que às vezes, né, Cristiano, pessoas pensam diferente. Sim. Mas, só que aí tem que ter o entendimento de quem está na liderança, às vezes tem que ceder, às vezes tem que avançar. E graças a Deus essa sinergia a gente tem. Que legal. Entendeu? Então, tu sabe, Vanderlei, assim, ó, para isso precisa ter o diálogo. Sim. Né? Precisa sentar, precisa ter o diálogo. Eu preciso expor o meu ponto de vista, tu precisa expor o teu ponto de vista. Eu acho que esse é o ponto. E a gente ponderar o que ficaria melhor, o que né? Quando tu começa a impor as coisas, aí o negócio Mano, né? Isso é complicado. E principalmente, tipo assim, ó, e respeitar a área de atuação das pessoas. Sim. Por exemplo, tu coloca alguém para mídia, tu coloca alguém para ser responsável pela recepção. Mas daí eu sou líder, eu vou lá e começo a atravessar no que eles têm que fazer. Não, mano, tem autonomia para o pessoal trabalhar. Porque aí eles colocam a equipe deles trabalhar dentro de um modelo que, claro, você apresentou e vai funcionar. Então, assim, hoje nós conseguimos ver isso. Nós temos autonomia dentro desses braços da Almágico para trabalhar. E graças a Deus, a gente tem recebido vários feedbacks, assim, ó, positivos. Não, muito positivos, de outras cidades, de outro estado. Já nos ligaram. Agora a gente fez uma camiseta nova, uma camiseta roxa, muito linda. E tem encomenda de fora do estado dessa camiseta. Que legal, então, olha assim, só. ó, a gente vê, é claro que assim, a gente está num processo, tem muita coisa para melhorar, eu entendo, a gente está, só que eu vejo que hoje a gente tem uma equipe unida, uma juventude engajada e Deus está no negócio. Porque quando começa a acontecer, por exemplo, a gente fez agora uma vigília na Planalto, nesse mês de março. E as vigílias agora estão todas dentro do braço de gestão da Almágico, da juventude. Então nós teremos a vigília agora que vai ter na sede, dia 27 de julho. Nós teremos mais uma na Guarani em outubro, com data a ser definida, e encerramento em dezembro na sede de novo. Por que não se tem nas demais congregações? Por uma questão aí de vizinhança, sonorização, então a gente tem que tomar alguns cuidados. E nessas que eu falei é tranquilo, porque tem já um ambiente preparado para se fazer vigília. Mas nessa última vigília, era 4 da manhã, a igreja estava super lotada, a galera adorando, palavra, e uma equipe de evangelização na rua, orando pelas pessoas. Tu já imaginou você saindo na rua de noite, 3 da manhã, e alguém... Ô, Cristiano, para aí, eu posso fazer uma oração para você? Sem te conhecer. As pessoas iam imaginar alguém pedindo dinheiro, iriam imaginar alguém pedindo qualquer coisa, menos ofertando uma oração. Sim. Cara, que feedback maravilhoso. Então, assim, ó, nós orando pelas ruas, pelos bairros. Então, assim, se nota que tem um agir no movimento espiritual. Isso é muito legal, Vanderlei. Agora eu viajei no tempo, tá? Tu me fez eu transportar no tempo. Assim, desde muito novinho na vida da fé, né? Desde muito novinho eu sempre tive algo muito claro. Que a obra de Deus está aí para todo mundo fazer, né? Então, o que eu tive muito claro? Que você não precisa do púlpito para fazer a obra de Deus. Não. Tem muita gente que acha que só consegue fazer a obra de Deus num púlpito, nos holofotes, né? Mas não. Tem a rua, tem os vizinhos, tem a estrada, né? E tu fez eu me transportar quando eu tinha 15 anos. Tempo de jovem na igreja, né? Eu tinha mais 2 colegas que a gente mais ou menos regulava de idade, 15, 16, acho que um 17, o mais velho. Nós comprávamos folheto do nosso dinheiro, né? Nós pegávamos o carimbo emprestado de um ancião da igreja, né? Para carimbar.
Vanderlei, para conseguir aquele carimbo, tinha que rezar uma missa. Tu entendeu? Tinha que rezar uma missa. Para que era? O que vão fazer? Então tinha que rezar. Mas a gente rezava a missa, pegava lá, carimbava, comprava não sei quantos mil folhetos, carimbava, devolvia o carimbo pro ancião da igreja. E nós saímos evangelizar o centro de São Leopoldo, Vanderlei. 11h30, meia-noite. Olha que para colheita é bom esse horário. Ó, 11h30, meia-noite. Vanderlei, a gente orou pro hippie. Sim. O pessoal vendendo aquelas miçangas, aquelas pulseirinhas. A gente passava, eles pediam uma oração. Entendeu? A gente fazia oração ali no centro, na frente de todo mundo. As pessoas passando, alguns rindo, alguns debochando. Mas o pedido daquelas pessoas era genuíno, era verdadeiro. E nós éramos adolescentes, 15, 16, 17 anos. E nós, sabe, com aquela chama fazendo a obra de Deus. É isso que eu acho fascinante no jovem. O jovem, né, como a palavra de Deus diz, né, o jovem tem a força, ele é destemido, ele desbrava, ele vai, não importa o que os outros vão pensar, o que vão achar. Com o tempo a gente perde um pouco disso, né, Vanderlei? Com o tempo vem assim, agora eu tenho família, eu tenho filhos, a gente vai perdendo um pouco disso, né? E a gente vê os jovens fazendo, a gente lembra de coisas que a gente fazia também. Isso é fantástico. Agora eu viajei no tempo aqui. É assim, ó, eu, dessas questões de evangelismo e essa equipe do Socorro na Madrugada, eu tenho vários exemplos positivos. Por exemplo, ano passado a gente fez alguns evangelismos com a juventude aqui no Campo de Parobé. E o último, que foi antes do congresso, teve uma confirmação muito interessante, porque a gente tinha orado, pedindo para que Deus confirmasse, porque tu sabe que o evangelismo ele é um processo, porque às vezes tu ora, tu entrega o folheto e tu não vê a colheita na hora. Exatamente. Tu não consegue ver. E naquele que a gente fez, tava todo primeiro, olha só, que coisa incrível assim, estavam todos os departamentos da igreja. Tava das crianças, tava o departamento da família, tava o departamento de ensino, sabe? Tava a juventude, tava o departamento de missões. Todos os departamentos estavam engajados ali. Tinha pastores, tinha obreiros, tinha supervisores, tinha encarregados. Então, assim, veio uma galera. E toda a juventude, coreografia infantil, coreografia das meninas. Aí nós paramos o trânsito na praça, as meninas apresentando. E naquele dia, a gente conseguiu orar por 5 pessoas que se renderam aos pés do Senhor. Que legal. Então, assim, teve um menino que a gente levou, e agora está sendo acompanhado, levou para o desafio. Ele disse, eu quero parar agora, quero largar essa minha vida, só que eu preciso de tratamento, preciso de ajuda. Na hora, os meninos ali pegaram o carro, levaram. Então, assim, foi visível a colheita. Então, assim, são testemunhos que a gente começa a ver e que é um agir de Deus, um trabalho assim. E essa questão que você falou de trabalhar na parte da noite, claro que tu tem que ter uma equipe mais preparada, né? Sim. Não é para qualquer jovem. Então, assim, tem que sempre ter um líder junto, né? Porque tu não sabe a situação que vai ser submetido. Mas é muito interessante. Legal. Tem muita gente, mano, precisando de ajuda. E a questão do púlpito que você falou. Na verdade, pregar para crente é fácil. É fácil. É você muito entendeu? Fácil. Agora, tá pescando no aquário, né? Não, porque, na verdade, o evangelho não é dentro da igreja. Não. É fora. Não. E não é só falando, é com nossas ações, é com nossas atitudes. Exatamente. Então, vai mais longe. É bem isso aí. Eu tenho um sermão que eu gosto de pregar, é um dos que eu mais gosto de pregar. Como as táticas e técnicas que Jesus utilizava para ganhar uma alma. E eu já começo desmistificando isso, né? E Jesus, ele evangelizava fora dos portões. Jesus estava onde as pessoas estavam. Jesus estava nas praças, nas ruas, nas festas, né? E Jesus estava onde estavam as pessoas. Então o método principal dele era fora dos portões, ou seja, fora dos muros da igreja, né? E isso faz a gente refletir bastante a nossa prática, né? A nossa prática cristã. Mas, Vanderlei, nós poderíamos ficar aqui horas e horas falando, mas em algum momento a gente precisa encerrar esse bate-papo. Então, vamos falar um pouquinho sobre os retiros de jovem, daí a gente vai encaminhando para o nosso encerramento. Como que está estruturado hoje? Quais são as atividades que são feitas no retiro? Também eu acompanho também pelas mídias, né? Sim. E eu acho fantástico também, mas eu sou curioso, eu não sei tudo o que acontece lá. Como é que está estruturado isso hoje? Assim, a Almard ela trabalha anualmente com uma data de retiro, tá no calendário geral de eventos. Esse ano, em particular, a gente fez um ajuste, vai ter só no próximo ano.
teve uma questão de detalhes que foi acertado, remarcação e tal, então ficou para o próximo ano. Mas o momento de retiro ele é sensacional, porque é aquele momento que tu vai só com os jovens, é feita uma recepção, a gente chega na sexta-feira, né? E aí geralmente o retiro tu faz uma gincana com os jovens, divide eles em equipes, né? Dá cores para os jovens, cada equipe tem sua cor, então tem uma recepção com fogos, a gente fez a última vez, ficou muito bacana. Foi feita uma fogueira para eles ali, para ter um momento de adoração, momento de palavra. E é um momento assim que nos retiros surgem muitas coisas, né? Porque no retiro é o jovem sendo jovem, entendeu? Porque não tem ninguém para monitorar ele, falando aquelas questões mais familiares, assim, ele acaba sendo mais espontâneo. E aí ali é o momento que a gente geralmente no sábado de manhã tem aquele momento de adoração e busca, palavra mesmo, né? E com aqueles assuntos mais específicos voltados para jovens, meninos, para meninas, em salas separadas, né? Tem um momento de se divertir, tem atividades. A gente fez no domingo, no encerramento, fez algumas atividades envolvendo jovens e líderes, umas dinâmicas muito interessantes. Cara, então foi sensacional. Teve uma atividade lá que a galera entrava num corredor assim, tinha que navegar correndo uns 100 metros, depois tinha que passar com os cotovelos por baixo de umas cordas no barro, assim, e avançar um açude adentro, assim. Cara, foi bacana. É fantástico, então, é fantástico. Assim, então tudo isso aí são métodos que a gente usa. Claro. Bom. O simples fato deles ficar sexta, sábado e domingo fora de casa, isso para eles é libertador. É libertador. E daí você tem uma equipe bacana acompanhando, né, orientando, é muito bom. É muito bom. Então agora a gente está projetando, já deixando tudo organizado para o próximo retiro. E eu acho que vai ser bênção. Sim. O local e tal. Só que a gente entende, né, Vanderlei, quanto planejamento, né, para se fazer um retiro. Que envolve muita responsabilidade. Assim, então, desde assim, a alimentação que vai ser servida, claro. as acomodações, por exemplo. Eu sou pai de 3 meninas. Né? Sim. Então, assim, eu, em hipótese alguma, iria liberar minhas filhas se eu não conhecesse com quem que ela está indo. Sim. Entendeu? Seu ambiente vai estar seguro. Claro, então, assim, a gente faz toda essa monitorização. Por exemplo, no último que teve, a gente tinha equipes, né, circulando por todo o ambiente, divididos, assim, e a gente mantém. Sim. Molecada, às vezes, dá uma resbalada. Faz parte, e aí faz a parte, gente está ali para atuar, conversar, entendeu? Reorientar. Então, assim, graças a Deus não teve nada nesse monte. Foi sensacional, assim. Então, mas a gente tem que estar preparado. São situações que podem surgir. Claro. Então, acomodações separadas, tudo direitinho, banhos, tudo organizadinho. Então, isso assim, para os pais que vão deixar, eles sabem que estão entregando os filhos nas mãos de pessoas que vão ser responsáveis. E nós, quanto organizadores, a carga fica muito pesada. Então, assim, tanto é que a gente ajustou alguma coisa nesse próximo ano, mudou desse para o próximo, por uma questão não do local, o local era ótimo, mas de horários e tal. Então, para algumas atividades, então a gente teve que reajustar e daí remodelou aí no próximo ano. Legal. Vanderlei, então nós estamos indo para o nosso encerramento e nós queríamos ouvir então tuas considerações finais aí. Talvez aí tu quer deixar um convite para os jovens que vão assistir esse podcast, que vão estar nos vendo, até mesmo para aqueles que não pertencem a uma comunidade de fé, uma comunidade evangélica. Está aberto para esse público? Eles podem vir nos cultos de jovens? Como é que é isso? Assim, eu primeiro agradecer pelo convite. É uma satisfação a gente estar aqui, principalmente representando toda essa galera aí que é sensacional. Eu amo de coração, assim. Cada um mora no meu coração, é um filho que eu tenho em cada lugar aí de Parobeco. E, assim, vale a pena dizer que dá trabalho, a gente às vezes dá uma cansada, mas, assim, é sensacional. Então, estar aqui representando eles é um motivo de muita alegria. E, assim, nossa equipe de jovens hoje, ela está aberta em todo o Parobeco para que quem quiser participar, a gente está de braços abertos, né? Então, o nosso ambiente de culto é aquele culto que você vai lá para adorar a Deus, vai para entregar a tua vida para Deus e colocar que Deus ele está ali para ser hoje a nossa salvação, ser a nossa cura, ser o que a gente precisa nesse momento. A gente está vivendo um momento que não está muito bacana. Tu fala economicamente, politicamente, tá? Então assim tudo isso a gente vê algumas situações que às vezes as pessoas até perdem o sentido
de lutar pelos seus sonhos. Eu tenho vários amigos que acabaram saindo do país, indo para outros lugares, ou indo de lá, vindo para cá. Então, e o que acontece aqui, acontece lá também. Não vamos se enganar. Não. Então, tem tudo em todos os lugares. Mas nós, quanto liderança de jovens, nós como líder da UMADP, nós temos o prazer de receber todos que queiram lá conhecer como funcionam nossas atividades. Como eu falei antes, nós temos corais, nós temos equipe de se tiver um jovem que queira ir conhecer sem compromisso algum, eu só quero ir ver como é que é um culto, eu quero entender como é que funciona. Que honra ter a presença dele lá. Legal, vai ter uma equipe de recepção para recepcionar ele lá, para dirigir, vai ter um lugarzinho especial para ele sentar lá. Se ele quiser sentar bem na frente, a gente está colocando um lugarzinho separado para ele se sentir prestigiado. Legal. Entendeu? Então vai ser muito bem recepcionado e vai ser uma honra ter. Nossa, imagina que alegria. Então, as portas estão abertas. Lembrando que sempre o nosso culto geral é no último sábado de cada mês, exceto o mês de maio, que por uma questão de calendário vai ter um seminário com o departamento feminino e aí, em função de agenda, foi realocado. Será no dia 18, um final de semana antes. Então, o nosso geral. Os demais até o final do ano, no último final de semana de cada mês. Perfeito. Tá? Aí, esses encontros gerais, ele acontece na nossa sede, né? Sim, na nossa sede. Para quem está nos escutando, nos olhando e não sabe onde é que fica, nos fundos da Prefeitura Municipal de Parobé, né? Na rua Rio de Luz, qual 190. É o número? Número 190, né? Rio de Luz, 190. É aquele templo bem grande que tem ali, logo nos fundos da Prefeitura. Então, os jovens estão convidados para conhecer o espaço, né? Tem uma galera bacana ali que vai abraçar vocês, porque hoje, às vezes, os jovens aí não tem aonde ir no final de semana, entendeu? Estão passando por N situações. Então, daqui a pouco... Vem fazer uma visita. Vai conhecer. Vai ver que tem uma galera muito legal ali. E que tem um ambiente de música, tem as nossas meninas da coreografia. Então, assim, é um ambiente top. Mas, Cristiano, eu também não posso deixar aqui de agradecer algumas pessoas que me permitem. Claro, com certeza. Com certeza. Então, agradecer minha esposa que está em casa agora. E eu tinha prometido para ela que até tal hora eu chegaria, mas né, a gente passamos só um pouquinho. Não, mas tá tudo certo. Ela compreende, mas essa para mim é meu esteio. Então, ela me apoia demais e em tudo. Então, gratidão a ela, a minhas filhas, minha família e também para minha liderança. Sem essa equipe da diretoria da UMADP, sem as lideranças das congregações, o meu par de liderança, o Xandão, o Alexandre, assim, a gente tem uma diferença de idade, mas a gente pensa muito igual. E o Xandão é um cara que é muito espontâneo, de verdade, assim, e fala o que sente, coração grande, e às vezes é turrão, e eu também sou, mas é uma pessoa assim, que para tá no meio dos jovens, um cara sensacional. Então, assim, a ele, a Nina também, eu não vou citar nomes, porque a gente pode esquecer. Vai deixar mas, alguém de fora, né? A toda a diretoria da UMADP, a toda a liderança da UMADP, a todos os nossos jovens. Gente, cada um de vocês são extremamente importantes. Não é só para mim, é para o reino. E a gente está aqui não somente por estar, a gente está cumprindo o papel no reino. Então, eu vejo que cada jovem fazendo o seu papel, convidando alguém, falando de Jesus, e não só falando, exercendo o papel de cristão. E eu sempre falo, nas nossas ações, nas nossas atitudes, no nosso comportamento no dia a dia, perante a sociedade. Porque isso fala muito também. Com certeza. Então, isso a gente está desenvolvendo o reino. E as pessoas que estão de fora nos veem. Então, eu quero a gratidão a todos vocês, gente. E sabe que sempre vão poder contar comigo. Legal, mano. Legal, então. Vanderlei, não vai ficar só nessa entrevista, tá? Em outros momentos, quando a gente estiver ali na beirinha de um congresso, de um evento, que tu queira vir aqui conversar com a gente, para divulgar, até mesmo para divulgar, né, o evento, o congresso, tá? As portas aqui do estúdio aqui estão abertas para você, tá? E foi muito legal essa noite, então, o nosso bate-papo com o Vanderlei Oliveira, no nosso Café com Teologia. Bom, gente boa, nós estamos então encerrando o nosso podcast desta noite. Desejamos a todos então um resto de semana abençoado, a paz de Cristo Jesus nos vossos corações. Orem por nós, orem pela juventude da Assembleia de Deus e de todas as denominações, congregações, né, da cidade de Parobé. Que Deus os abençoe e encerramos aqui.